Amigos do portal JC 24 horas, boa tarde. Gente, existe uma prática, infelizmente, já está quase comum aqui na cidade de Floriano, é de um grupozinho de bandidos que se aproveitam, ficam vendo nos grupos de WhatsApp publicação de pessoas que perderam moto e ficam ligando, dizendo que estão com a moto e que se a pessoa pagar, devolve. E algumas pessoas já caíram nesse tipo de golpe. É claro que a gente sabe que tem bandido que realmente tem lá um complô que fica com a moto e termina ganhando dinheiro. Pega a moto, faz assalto e depois ainda vende pro dono. Mas, na dúvida, chama a polícia, né, claro. Hoje aconteceu isso. Uma senhora foi assaltada pela manhã, tá sem áudio, Isa? Você que está nos acompanhando, diga. A Isa disse que está sem áudio, mas alguém aí disse se está conseguindo ouvir ou não, só pra gente seguir em frente. Eu vou seguindo aqui, se mais pessoas disserem que está sem áudio, eu volto. Tá bom? Pra você ver que só o volume como é que tá. Tá bom, né, Isa? Maravilha, então. Muito obrigado. Então vamos nós. Aconteceu na manhã de hoje um assalto, a pessoa teve a moto levada e olha só o desaforo dos elementos. Vamos mostrar aqui o diálogo. Ainda bem que a mulher foi firme. Pense na mulher corajosa, gostei. Barracão de onde? Não, eu quero saber onde é que a moto tá, rapaz. Como é que eu vou pagar uma moto que é minha? A moto é minha. Aí eu vou pagar pra me... Se tu fosse uma pessoa honesta, tu não tava pedindo dinheiro pra devolver minha moto, não, cara. Tu não é honesto, não. Deve ter sido tu que roubou. Tu pensa que eu vou cair nesse golpe? Vou não. Se eu for comprar, eu compro uma nova, cara. Mas como você não tem não fazer um negócio do ar? Negócio? Eu vou fazer negócio com o que é meu. Eu não sou otário, não. Eu compro outra. Já tá comprando, você tá aqui posso manchar? Pois é, porque se tu fosse honesto, tu não tava pedindo dinheiro pra mim, não. No caso, quem roubou a moto foi tu. Se tu quer dinheiro, que de graça. Como é que tu compra uma moto roubada? Daí tu não é honesto. Não, você sabia como é que a pessoa vai vender uma moto X-Trazer por 150, por R$1.500, cara? Que tu não sabe que é roubada. Então quer dizer que as motos de Floriano estão indo. As motos de Floriano estão indo pra sua oficina, né, brother? Deixa eu falar, você fala pra Fale. Fale. Deixa eu falar. Só não vou falar de moto baixada, não, senhor? Não existe isso, não. Não, que você acha que você levou baixada aí, valeu R$100. Eu comprei cara ainda, bem que essa porra. Pois é errado, porque a polícia devia baixar em todas essas oficinas aí, porque as... De polícia eu tava te ligando, seu bunda mole. Só que essa moto eu posso manchar. Não, você pode desmanchar. Como é que tu vai... Eu vou pagar 1.500 no que é meu se tu comprou. Seu bunda mole. Como foi que tu arrumou meu número? Pra tu me ligar. Bunda mole. Como foi que tu arrumou meu número pra tu me ligar e A negociar Isa minha tá moto? vendo que passou com a polícia aqui. Isa Maria. Eu só ligando, tem que me ligar, te ligar. Você não tá fazendo meu tempo com você não, rapaz. Como é? Você não tá fazendo negócio aí com o moleque, rapaz? Não, mas se você fosse honesto, você vinha devolver a moto. Você vinha devolver a moto. Você não tá com a moto aí, você não é honesto, não é homem? Pois homem vem devolver a moto. Pronto. Tem mais coisa aí, né? Tem mais coisa. Gente, em primeiro lugar, nós queremos louvar a reação dessa senhora, porque não se rendeu à chantagem desse sujeito aí. E aproveitar os policiais, né? Essa voz, se for pessoa aqui de Floriano, pessoa que já tem passagem pela polícia, fica fácil de identificar, né? Nós estamos aqui com a vítima que teve essa conversa. Bom, além do susto e da perda, ainda tem esse desaforo, né, colega? Boa tarde. Como é que você avalia tudo isso? Boa tarde, JC. É muito constrangedor, né? A gente tem que pagar pelo que é seu, né? Para poder recuperar, né? Pelos áudios, você tá ouvindo aqui, né? Uma conversa onde eu fui assaltada hoje pela manhã, né? E acabei que fiquei sem meu transporte, né? Meu único meio de locomoção para o meu trabalho, né? E aí recebo eu coloquei, né? Compartilhei a imagem da minha moto com os meus amigos, né? Pelas redes sociais e agora me deparei com essa situação, né? De negociação do que é meu. Como foi que aconteceu o assalto? Eu vinha do trabalho, trabalhei ontem no plantão, né? E saí do plantão e tive que ir lá no centro resolver na empresa, né? Outras coisas que ficaram pendentes. Aí antes de 10 horas da manhã, uma esquina antes da minha casa, né? Eu já vinha chegando aqui quando eu fui surpreendida por 2 homens, né? Quando eu ia dobrando na esquina, eu reduzi a moto, né? E eu já notei que ele deu aquele passo para frente, né? Estranho. Aí eu pensei, vou ser assaltada.
Aí quando ele levantou a camisa, né, já com uma peixeira muito grande, né, eu me assustei, parei a moto e ele disse, passa tudo, passa a moto. Eu entreguei tudo à moto com a minha bolsa que eu vinha com ela, né, que tinha alguns pertences meus. E aí, né, as características dele, né, um branco forte, bem forte, né, cabelo liso, né, e o outro mais magro, né, bem magrinho, moreno, né, e eles, eu entreguei tudo, chave, ele montou na moto e subiu ali em direção à Princesinha, né, que eu moro aqui no bairro São Borja, ele subiu aqui na rua do Seu Luiz Brandão, né, e subiu na minha moto e até agora não tenho nenhuma informação a respeito, né. Eles andavam a pé? Eles andavam a pé, sem máscara, né, e na hora eu foquei nele, só que eu baixei a cabeça e fiquei olhando para o facão, no caso, né, e aí a imagem dele, aí eu lembro, né? Ele é branco, forte, cabelo liso, bem preto, né? E o outro magro, que o outro ficou atrás, né? Um na frente e outro atrás. Aí Já você... foi rapidamente com a faca, né? Eu me assustei, aí segurei a moto, parei e entreguei tudo que eu tinha. Disse, leva tudo, deixa só minha vida e vamos embora. E assim eles fizeram. Aí levaram a moto? Levaram a moto, né? E eu agora estou aqui tentando recuperar, porque é o único transporte que eu tenho para me trabalhar. Aí quando você pensava que está tudo resolvido, vem essas ligações. Vem a ligação e aí eu disse aqui uma conversa longa, né? Vários áudios e recusei em pagar a quantia, né? R$1.500 para poder devolver minha moto. Foi muito desaforo. Muito desaforo. Pois olha, boa sorte, tomara que a polícia consiga recuperar, principalmente com esse adicional a mais que você está oferecendo, né? Que é a voz desse sujeito, que se não for quem roubou, pelo menos é que está querendo extorquivo, que também é crime, Aí né? eu penso que às vezes pode ser, né? Às vezes pessoas de fora, mas pode ser realmente eles. Às vezes acontece das pessoas cederem porque não tem um meio de transporte, não tem como recuperar, tá tudo caro, muito caro para você adquirir um transporte desse e acaba pagando, né? E eu resisti a essa extorsão, né, no caso. Pois tá, boa sorte, viu? Obrigada, boa tarde. Ok, então tá aí, pessoal. Olha só, pode ser, porque é o seguinte, esse pessoal na maioria pega a moto, faz umas paradas, faz assalto, faz tudo, e depois quer devolver pro próprio dono. Pode ser que seja. Mas na dúvida, não entra nessa não. Você não vai comprar o que é seu, claro que não. Porque na maioria é extorsão, eles pedem para você fazer depósito. Fazer depósito é uma ingenuidade sem igual, pelo amor de Deus, né? Tá bom? Gente, vamos pedir a Deus que consiga recuperar aí a moto dela, né? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.